Olá, bem-vindos a mais uma edição do Projeto Junto, podcast do Rede Bahia Projeto. Eu sou a Aimee Francine e junto com vocês estou aqui batendo um papo sobre empreendedorismo, marketing e negócios com grandes profissionais do mercado. No papo de hoje, eu vou conversar com o Paulo Rogério e a Karine dos Santos sobre Black Money, circular dinheiro dentro da comunidade, consumir de quem você se inspira e nos lugares onde você se enxerga. Faz tanto sentido, né? Esses são os princípios do conceito Black Money que acabou reverberando para outros públicos, como, por exemplo, no que é conhecido como Pink Money, para a economia LGBTQIAP+. O incrível é que a expressão nasceu nos Estados Unidos, para definir dinheiro ilegal, mas obviamente foi ressignificada pelos negros americanos para incentivar o consumo de produtos e serviços produzidos pela própria comunidade e trazer para o público em geral mais um ativo de consciência social, econômica e financeira. Nossos dois convidados de hoje não apenas vivenciam esse cenário, como também são atores de mudança, incentivo e educação há alguns anos. Vamos nessa? Bom, primeiro eu gostaria que nossos convidados se apresentassem para quem está nos ouvindo e porventura ainda não conhece vocês. Então, por favor, Karine. Então, olá, divindades. Aqui é a Karine Oliveira. Eu tenho 28 anos e estou enquanto CEO da Wakanda Educação Empreendedora, que atualmente é uma startup de impacto social, onde a gente descobriu outra metodologia de traduzir conteúdo. Mas calma, não é traduzir do inglês para português, não. A gente percebeu que dentro daqui do Brasil a gente tem múltiplas linguagens informais e regionais. E a gente traduziu isso para usar essas linguagens como tecnologia e a gente hoje traduz qualquer tipo de conteúdo técnico baseado nessa linguagem. E que aqui em Salvador é o que a gente chama do famoso baianês. Então a Wakanda começou trazendo conteúdo de empreendedorismo, mas hoje a gente já consegue traduzir qualquer outro tipo de conteúdo também. E a nossa ideia do nosso impacto é literalmente construir pontes entre todas essas comunidades periféricas e essa galera que é marginalizada, para que eles consigam se transitar e estar nos outros grandes centros para poder começar a empreender ou também compreender que eles podem estar em qualquer espaço e isso através da acessibilidade da linguagem. Sou Paulo Rogério, eu sou publicitário, eu sou empreendedor também e autor do livro Oportunidades Invisíveis. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Entre os meus empreendimentos, um deles é a Vale do Dendê, que eu sou um dos cofundadores, que é uma aceleradora de negócios, assim como a Wakanda, que também ajuda o ecossistema de empreendedorismo aqui de Salvador e do Nordeste, né, para que as pessoas possam descobrir o seu potencial e potencializar os seus negócios chegando em outros lugares, né. Além disso, também eu tenho uma empresa chamada Afar Ventures, que é uma consultoria, que trabalha com negócios, e uma startup chamada Afro TV, que trabalha com produção de conteúdo digital. E prazer enorme estar aqui nessa casa. Grande papo hoje, hein, galera? Bom, puxando algumas informações, de acordo com um levantamento do Sebrae, hoje 50% dos donos de negócio no Brasil são pretos. A gente sabe disso. Entretanto, apenas 30% dessa totalidade são empreendedores que empregam pessoas. Então, o próprio Sebrae conclui que, no final das contas, são empreendedores que estão ali pela sua própria subsistência, pela subsistência da família, estão se virando, né, ali no corre do dia a dia. E aí eu queria ouvir um pouquinho com a experiência de vocês, como educadores, empreendedores, qual o diagnóstico que vocês fazem do cenário do empreendedorismo preto no Brasil atualmente, o avanço, né, um pouquinho de história, os avanços que a gente teve nos últimos anos, acho que vocês conhecem bem, e aí eu queria ouvir. Socorro, então vamos eu aqui. Rainha, eu penso que para a gente poder começar, é bom tomar cuidado com dados, sabe? Porque, primeiro, desses dados aí do Sebrae, eles só contabilizam quem está com o CNPJ, né? Existe um mar de pessoas invisíveis, que é a galera que a gente atende na Wakanda, é a galera que empreende, né, como trabalhadores informais e ambulantes. E é uma galera que, assim, Deus, assim, se for imaginar, abre e fecha negócio umas 5, 10 vezes no ano, assim, sabe? Então, para a gente poder começar em um outro dado que, infelizmente, é ruim, a gente começar a perceber que já faz uns 3, 4 anos que existe um processo de pejotização. E, para quem não conhece, é aquela galera que começa a contratar funcionários como CNPJ. E aí, Rainha, o bicho pega, porque, assim, é uma pessoa que ela tá ali, que ela só abriu o CNPJ, não porque ela realmente quer crescer, entendeu? Mas porque ela precisa ser empregada. E as empresas sabem que contratar uma prestação de serviço com a CNPJ é muito mais barato do que assinar a carteira, só que isso também tem a questão dos direitos. Então, é muito bom a gente começar a analisar por esses números. Mas pensando sobre esse empreendedorismo por necessidade, que é o carro-chefe da Wakanda, e a gente vem analisando esse tipo de empreendedorismo muito antes de eu iniciar a Wakanda, o que é que eu percebo? É que, assim, as pessoas não conseguem enxergar eles porque não tem como medir.
Sim. Então, como eu não tenho CNPJ, por exemplo, aqui a gente imagina o Carnaval de Salvador, a gente entende que movimenta muito dinheiro, não somente nos camarotes, mas também na rua. A rua movimenta muito dinheiro, mas como ter controle disso? Se a maior parte dessas pessoas movimenta dinheiro, primeiro, em espécie, e segundo, a maior parte deles não tem CNPJ. Então, a gente não sabe nem o que acontece depois do Carnaval com toda aquela galera que empreende no Carnaval, sabe? Sim. Só pra gente começar a ter uma ideia. Então, o que a gente fala sobre empreender por necessidade, primeiro, que isso é muito velho, tá? Isso é muito antigo, de verdade. E só que antes a gente chamava o quê? Do bico, do corre. Esse negócio de chamar de empreendedor tá virando moda agora, né? Que a empresa vai salvar todo mundo. E pera aí, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque tem muita coisa que também é política pública, a gente tem que dar uma olhada, sabe? Mas pensando sobre essa mudança do empreendedor, né? O que eu acho que é muito legal, a gente tá começando a mudar a cara dele, entendeu? Então, como a gente para pensar, mulheres negras sempre empreenderam. Sempre. Porque eram as últimas a entrar no mercado formal de trabalho. Por isso que a gente chama de empreender por necessidade. Ninguém empreendeu por achar bonito. Empreendeu porque não tinha outra opção. E o que é que a gente tem isso como dado? É que, infelizmente, nessas deusas, não tem grandes empresas. Que é um outro dado que a gente precisa analisar. Quando Sim. você vai analisar faturamento, minha linda, imagine uma empresa que fatura no ano 15 mil reais. Sim. Imagine, entendeu? Não faz sentido. Mas essa é a realidade que a gente encontra dessa galera que empreende por necessidade, que a ideia é só sobreviver. Mas o legal é que agora, com essa onda de dizer que empreendedorismo é uma coisa legal, todo mundo é empreendedor de sucesso, que não basta estudar, basta virar blogueirinho na internet, porque é sobre isso, né? Mas a gente começaram a compreender que é também bom dar essa visibilidade, validar esses negócios, né? Começar a olhar para as baianas de acarajé, que sempre foram empreendedoras, analisar toda a galera da comunidade hoje que sempre teve essas ideias de começar a fazer unha, pequenos serviços e entender que eles podem crescer. Eu acho que a ideia, acho que Paulo pode dizer muito melhor do que eu, é sobre como é que a gente consegue transformar essas pequenas empresas nossas, esse mar de pequenas empresas, em grandes empresas, em empresas que podem se interessar a ousadia de querer. Eu quero crescer para dominar o Brasil, sabe? Eu acho Sim. que é muito por aí. Obrigado, Karine. Realmente, o que você falou, você fez uma análise perfeita, né? Primeiro, desgourmetizar o empreendedorismo, né? Identificar que é uma jornada difícil, uma jornada complexa, ainda mais no país como o Brasil, né? O Brasil sempre está nos rankings dos piores países para se empreender no mundo, né? Então, o Brasil é um dos piores países para se empreender no mundo. E não sou eu que estou dizendo, são números, estatísticas que mostram isso. Se você fizer um recorte ainda para um empreendedor, uma empreendedora, uma mulher negra do Nordeste, então isso vai afinando e vai ficando ainda mais difícil. E realmente esses números, né, apesar de nós termos a maioria dos empreendedores, eles não refletem o número de faturamento, como o Karine falou, não refletem também o número de colaboradores, né, de funcionários. Então são normalmente empresas individuais, são microempreendedores individuais em sua vasta maioria, quase nunca são empresas que conseguem ter sócio, que tem investimento, ou conseguir acesso a crédito, né? Tem uma pesquisa, por exemplo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que mostra que as pessoas negras têm 3 vezes mais crédito negado do que pessoas não negras. Então, isso quer dizer que o sistema bancário é extremamente racista, quer dizer que o sistema bancário não chega nessas pessoas, o número de pessoas desbancarizadas no Brasil é muito grande, né? Esse número chega a ser maior do que países como Suécia, como Alemanha, como Israel, só o número de pessoas desbancarizadas no país. Que não é de se espantar também, porque o número de pessoas que não têm saneamento básico também é absurdo no Brasil, né? Então, toda essa conjuntura faz a gente ficar um pouco cético com os números, mas não tem como não reconhecer que há realmente um avanço muito grande dos últimos anos, não pelo poder público, não pela boa vontade da elite econômica desse país, mas pela resiliência do povo descendentes de africanos que desde o final da escravidão teve que se virar, teve que se buscar alternativa para se manter. Como Karine mesmo mencionou, as baianas de acarajé, as ganhadeiras, vendedoras de mingau, o empreendedorismo, por assim dizer, né? As pessoas que sustentaram, que não se chamava empreendedorismo naquela época, obviamente, mas as pessoas que sustentaram a economia desse Brasil, principalmente desse Brasil que é o pós-escravocrata, né, o Brasil pós-escravidão, foram mulheres negras. Então, o que a gente está tentando fazer agora, né, estamos aqui em 2021, né, no meio de uma pandemia, no meio desse caos todo que Karine, eu e uma série de outras pessoas em todo o Brasil estamos tentando fazer, é criar formas e meios para que esse pequeno empreendedor, essa pequena empreendedora da periferia consiga investimento, visibilidade,
divulgação do seu produto, rede, acesso a crédito, política pública, para que eles possam florescer. Como a Karine falou, realmente, o Brasil poderia ser uma potência muito maior economicamente. Nós somos ainda um país agroexportador, né? Sim. Infelizmente. Poderíamos ser um país mais industrializado, mais tecnologicamente avançado, se tivéssemos incluído essa população. E uma coisa que é esse estilo Killmonger, né, que a gente coloca aqui, que é essa ideia mesmo de furar a bolha. A gente precisa, o que a gente percebe Sim. hoje, que eu acho que é o legal, é a gente começar a compreender que hoje a gente já está, né, hackeando o sistema e estando em todos os lugares, inclusive, de uns tempos para cá, começar a compreender que, por exemplo, Paulo compreende muito mais esse ambiente, esse mundo vasto que são as startups que têm dominado, né? E sabe por que é muito legal falar isso, gente? Porque é muito dinheiro. É dinheiro pra caramba. Você não tá entendendo quanto é dinheiro que rola lá, entendeu? E por que a gente fica preocupado? Porque, assim, a nossa periferia ainda tá tão atrasada nessa cultura do digital. Todo mundo tomou voadora na pandemia, A gente descobriu videochamada agora, que tomaram entre outras coisas. Mas se vocês entenderem que existe uma galera que já está nesse caminho há um bom tempo e que sim, gente, existe grandes rodadas de investimento. Hoje parece que tudo é startup nessa vida, dinheiro zorrando por aí. E a gente precisa que cada vez mais tenha diversidade nesse meio. Ou seja, para que cada vez mais dos serviços eles sejam muito mais condizentes com a ponta. E isso são essas pessoas que empreendem por necessidade que podem levar. Mas a gente tem essa ideia. Quem empreende por necessidade está tão acostumado a ter o pouco garantido que não cresce. É verdade. Então, você vai conversar com um bocado de gente que vai te dizer, eu tenho medo de crescer, eu não quero, eu não sei lidar com gente. E alguém já viu crescer sozinho, minha filha? Não cresce, né? Não cresce. Então, acho que é muito sobre isso, olha, quando a gente fala sobre essa questão dessas empresas, né? Então, acho que o que eu admiro muito no trabalho da Vale junto com o Paulo, eles conseguirem acessar outros espaços que a gente nem imaginava estar lá e começar a criar estratégias para que outras pessoas possam estar. Então, é por isso que eu falo sobre essa questão de criar pontes mesmo, para a gente começar a transitar. E também o que eu acho legal é que toda essa galera da startup tem muito o que aprender sobre resiliência, com toda essa galera que trabalha nas grandes feiras, nas ruas. Porque, assim, o que mais tem é startup zebra. Para quem não conhece, é aquela galera que vive ganhando dinheiro e não faz dinheiro. Era para ser unicórnio. Que tá dando prejuízo. É sobre isso, entendeu? Porque cresce, 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 não cria raiz e o bicho pega. E quando você vai pensar, ver, a primeira coisa de negócios resilientes, principalmente esses pequenininhos, é que eles duram muito. O que eu percebo nesses 3 anos de trabalho da Wakanda é que o que eu mais conheço são pessoas que têm um negócio há mais de 5 anos, rainha. Sabe? São negócios pequenininhos, mas que são tão resilientes que existem há mais de 5 anos. Muitas vezes são negócios que é de geração para geração, entendeu? Sim. Então, olha que coisa legal. É a minha galera pequenininha aprender a pensar grande e de explicar que isso é possível com a tecnologia. Isso é muito possível. E toda a minha galera da tecnologia reaprender a ser um pouquinho mais resiliente, a aprender a crescer com raízes, para crescer com consistência, para crescer realmente com robustez, para não quebrar daqui a pouco, né? Sim. Perfeito. Um negócio que você foi falando e eu fui pensando, tem uma diferença bem grande, né? Porque o negócio que nasce na comunidade, ele nasce de uma necessidade da comunidade, de uma pessoa que está olhando para aquilo, que está observando. Se eu for trazer aqui para um universo, ele já nasce do cliente. É como se o próprio cliente estivesse dizendo ali, eu preciso disso, aí alguém fala, tá, vou criar aqui, vou resolver seu babado e vou ganhar uma graninha que eu tô precisando também. Já a startup, normalmente, ela vende um produto que vem de outro lugar. Você pensa, não, eu quero vender isso e aí eu vou procurar clientes para isso. E essa diferença é fundamental, né? É muito, teoricamente, se você for pensar em teoria ali, é quando você nasce do cliente e você vai tentando crescer, você tem fidelidade, você tem anos a fio que você pode conseguir ir levando isso. O que falta, na real, talvez seja de fato um investimento, né? Como você pega isso que você já nasceu com uma boa solução, com um bom público e você alavanca e você faz gerar, enfim, muito sucesso. E tá resolvendo um problema real, né? Isso que Karine falou é muito importante, né? Quem tá na comunidade, quem tá vendendo um produto na feira, uma fruta, ali tá resolvendo um problema real. As pessoas querem comprar algo e às vezes a startup, os startupeiros, digamos assim, eles criam soluções que nem existe ainda um problema para aquela solução, né? Não é um problema em si você criar, mas é um problema, com certeza, essas pessoas receberem rios de dinheiro para criarem seus negócios, para amplificarem seus negócios, quando tem muita gente hoje precisando, né, de um empréstimo, com soluções reais para pessoas reais, né? Então, precisamos conversar sobre isso mesmo. Outra coisa que me chamou a atenção foi quando você estava falando sobre a dificuldade de crédito. Sim. E uma das coisas que eu tinha dado uma olhada são nas instituições que nasceram há pouco tempo, relativamente, se você for considerar o tempo que as grandes instituições já existem,
mas que olham justamente para a comunidade preta, para terem crédito exclusivo, para terem ações exclusivas nesse sentido, ou empresas como a própria Vale, que no final das contas olha exatamente para esse mercado. Qual a dificuldade que essas instituições que estão tentando trazer essas movimentações de facilidade de crédito ou de auxílio ao empreendedor preto encontra hoje, não só na sua própria atuação, mas para chegar nesses empreendedores, né? Para que eles saibam que vocês existem e que querem auxiliar? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, a gente tem um problema sistêmico, né, no Brasil, começando com a educação, né? Parece um lugar comum, mas é a realidade. A nossa educação, a gente depende inclusive de classe social, mas obviamente isso é agravado a 100 vezes mais ou 1000 vezes mais quando você fala de uma classe social menos favorecida economicamente. Mas a escola te aprende um monte de coisa que a gente não usa no dia a dia, né? E a gente não aprende coisas básicas de empreendedorismo, de negócio, de sobrevivência, de educação financeira, né? E aí tem várias pessoas aí, várias mulheres maravilhosas que estão fazendo hoje esse tipo de trabalho de divulgar a questão da educação financeira. Mas, por exemplo, não saber o que é os juros compostos, não saber o que é investimento, o que é ativo, o que é passivo. Então, são conceitos tão básicos. E muitas vezes não saber que pode empreender, como o Karine falou, as pessoas às vezes, não, eu tenho um bico, eu sou autônomo, tem vários nomes, mas na verdade, assim, ele é um CNPJ, ou ele poderia ser um CNPJ, e hoje, ainda bem, né, com todas essas questões aí regulatórias, a gente tem a lei de microempreendedor individual, que é algo importante. Então, com aquele CNPJ, tecnicamente, aquela pessoa está habilitada para ir crescendo, né? Ser uma empresa, enfim, de qualquer outro nível. Então, assim, a dificuldade, às vezes, é convencer primeiro que esse empreendedor se entenda como empreendedor, empreendedora. E esse foi o nosso primeiro desafio lá em 2017, quando a gente estava criando a Vale do Dendê, quando a gente falava sobre esse assunto, muita gente não se identificava e se assustava quando a gente falava de startup, de inovação, de como eles podem ser empreendedores. O segundo é realmente acessar essas pessoas onde elas estão, porque elas estão ali correndo, salvando um leão por dia, né? Porque não acho que a gente tem que matar um leão por dia. Elas estão ali correndo atrás do prejuízo, então elas não têm tempo de parar, estudar, planejar. Terceira, a questão do acesso. E aí, brilhantemente, essa deusa Karine tem feito um trabalho fantástico, realmente, que é assim, eu digo a vocês aqui que estão ouvindo esse podcast, provavelmente um trabalho único no Brasil, das poucas pessoas, instituições que estão conseguindo traduzir a linguagem da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia para a linguagem da periferia, a linguagem dos jovens, né, que estão ali querendo empreender. Então, esse desafio está sendo transposto, né, a gente está conseguindo sair desse desafio, mas é um desafio muito grande. Mais uma vez, estamos falando de um país que tem milhões e milhões de desbancarizados, milhões e milhões de pessoas que poderiam ter o CNPJ, né, porque tem empreendimento, né, eu tenho um pequeno negócio, um nano empreendimento, como se fala hoje, um nano negócio, e a gente não tem política pública, precisamos dar nome aos bois, né, não temos políticas públicas efetivas para que dentro das comunidades tenham mais fomento ao empreendedorismo. Então isso tudo é uma bomba relógio, né? Estoura, porque essa pessoa está precarizada, como a Karine falou, não tem acesso a direitos. Essa pessoa está ali na rua vulnerabilizada, não tem acesso, se tem uma emergência. E não tem nenhum de guardar, não tem nenhuma reserva, né? Porque ela não tem nem sistema bancário. E o banco está ali só para tirar. Trazendo muito isso, Paulo, que você trouxe assim, que eu acho que Deus é esse o problema. A gente não acessibiliza a linguagem. E aí, não adianta criar coisas que eu não mostro que literalmente eu estou criando aquilo para você. Sim, entende? Sabe? Então você vai ouvir aquilo e vai dizer, sim, mas e daí? Isso é para qualquer outra pessoa, sabe? Então o que eu percebo muito na vida, a gente está trazendo a tecnologia, a inovação para os nossos ambientes da periferia, barra na questão da linguagem. Porque se você for pensar, o Wakanda nasceu hoje. A do Sebrae tem um bocado de tempo aí. E por que eles não conseguiram invadir as periferias, entendeu? Porque é a mesma coisa, existe empreendedorismo que foi criado para grandes empresas, para a realidade de pessoas que eram abastadas de dinheiro, de conhecimento. Aí eu pego uma estratégia dessa e enfio no cara que tem uma barraquinha de fruta. Não, parceiro, vai dar certo. É a mesma coisa. É só você repetir que você vira o grande. E não é assim, sabe? É a mesma coisa com dinheiro. Então, pessoas com dinheiro... E falaram que todo mundo agora tem que falar sobre educação financeira. Opa, peraí, a realidade é um pouquinho outra. Não é só poupar que rola, não é só isso. Mas eu preciso perder o medo do dinheiro. E aí, eu acho que é muito a gente pensar na raiz. Existe um porquê que pessoas negras têm problema com dinheiro, rainha. Porque a gente não tinha, entende? Então imagine você ter gerações suas que não vislumbravam ter uma renda de 3 mil reais. Que pra muita gente é pouco, rainha, mas pra muita gente... Era vislumbrar, imagina, você ter uma renda de 3 mil reais. Então, é sobre isso que a gente está falando. Então, por isso que quando a gente vai falar sobre trazer essa linguagem, criar essas pontes, eu preciso acessibilizar, eu preciso traduzir. Então, eu preciso pegar aquela outra realidade e também vir.
O que eu entendi com a pandemia da minha galera, porque eu falei assim, eu entrei em colapso na pandemia, porque eu falei, gente, o que não falta é conteúdo na internet, ninguém precisa do meu. E aí eu entendi, tá todo mundo com a mesma dificuldade com um bocado de conteúdo aí. Peraí, o problema não é conteúdo. Eu fui conversar com a nossa galera e falei, a maioria delas, né, principalmente falar sobre dinheiro, essas instituições, tem medo, rainha. Tem medo. Sim. As mulheres são as que mais pagam bem e são as que mais têm medo de pagar dinheiro. De verdade, Deusa, de verdade. Porque elas ficam com esse medo de não conseguir pagar. Mas não se arriscam, sabe? Tem uma relação diferente com a grana, de não ter medo da grana, mas o negócio de não criar patrimônio. De não pensar em perpetuar essa grana. Entendeu? Nem pensa na família, amiga. Vamos pensar em ostentar mesmo. Só se vive uma vez e aí vai. E quando a gente para olhar para as empresas, por exemplo, homens, quando a gente vai para o público masculino, eles já conseguem pensar em empresas só pelo dinheiro. E isso é massa, porque ela cresce. Você Deus, claro. A receita para a empresa crescer é se priorizar. Focou na empresa mesmo, com estratégia ela cresce. Sim. Ela cresce que você vai estar de olho. O que acontece com as nossas deusas? Elas começam a ter uma empresa, mas é primeiro todo o meu propósito possível. E antes do meu propósito é minha família. Então, quantas mulheres deixam a empresa de lado para ela tomar conta da família? Isso não é ruim, deusa. Mas vai explicar que você precisa de apoio. E isso é uma questão sistêmica. Entende quando a gente vai falar? Então, quando a gente está trazendo para a periferia hoje, a gente sempre movimentou dinheiro, deusa. Por isso os grandes bancos estão atrás da gente. Porque a gente movimenta dinheiro, deusa. E movimentar dinheiro é melhor do que guardar. E as pessoas não entenderam isso. Para grandes instituições, eu quero mesmo que vocês gastem, compre e ganhem. Gastem, compre e ganhem. Entendeu? E aí agora a gente está vendo nessa outra movimentação que é começar a ter. É a mesma coisa quando a gente chega para nossas pequenas empresas e dizem, ora, você já sobreviveu 5 anos. Eu já conheci uma mulher que disse que tinha um bico há 40 anos, Deus. Caramba. Eu falei, mulher, mas peraí. 40 anos de um bico, ela é, menina. O importante, Karine, é que eu consegui pagar todas as minhas contas e não dever a ninguém. Eu falei, mas você esqueceu de uma pessoa. Ela, quem? Você. Você já se pagou? Quanto dinheiro você guardou pra você, minha rainha? De verdade nisso, né? Nesse todos os seus corre de pagar boleto. Ela, poxa, é verdade. Nunca pensei em mim, não. Eu falei, é sobre isso. Então, você esqueceu de pagar a funcionária do mês todos os meses, que era você. Então, você percebe como as realidades são diferentes. Acho que por isso que quando a gente vai pensar em trazer essas soluções, em estar resgatando essa galera, eu começar a compreender que existem vários pontos de vista. É o que a gente bate na tecla da diversidade. Não é só sobre públicos marginalizados, gente. É só entender que tudo tem determinado ponto de vista. Até para empreender, quando você pega uma mulher, você pega um cara, são pontos de partida diferentes. Porque, estruturalmente falando, a família toda apoia o cara para ele se priorizar, mesmo ele tendo filho. Sim. Mas ele vai empreender como se não tivesse, é sobre isso. E já a mulher, se ela for empreender, minha querida, ela tem a peito para ser uma grande empreendedora, uma grande mãe e uma grande mulher ao mesmo tempo, porque ela não pode vacilar com nada. Então, você percebeu a diferença aqui estrutural, assim? Sim, com certeza. E aí, por isso, e isso impacta, Deusa, diretamente na estruturação das empresas. Empresas dessas rainhas são empresas mais afetivas, são empresas mais férteis, mas são empresas que não crescem. E é isso que a gente está querendo mudar a chave. É que cada um aprender um pouquinho com o outro, a gente consegue ter esse movimento de mais empresas e a gente consegue pensar em crescer. E aí, quando eu falo sobre essa questão de contratar, se dizem para mim que eu não gosto de lidar com gente, como é que eu vou crescer? Exato. Se eu não vou querer lidar com funcionário. E muitas vezes entender que às vezes a gente fica reclamando das grandes empresas não contratarem a gente e esquece, eu posso contratar os meus. Exato. Eu posso, só que eu preciso de organização financeira para isso, entende? Então, é o que a gente volta nessa questão cíclica, entendeu? Sim. Se as pequenas empresas começarem a vir a perceber que muitas vezes problemas eu posso contratar mais diversidade porque eu vou me organizar para isso. Mas não vou contratar por causa de diversidade não, tá? Eu vou contratar porque é bom. E a gente começar a limpar os nossos olhos para lembrar que muitas vezes o bom está do meu lado. Ele talvez não tenha currículo, talvez não tenha LinkedIn, ele só não tem oportunidade. Mas tem a habilidade e a força de ser tão bom quanto quem já está na estrada. Então, a gente consegue melhorar esse ciclo, trazendo esses outros pontos de partida que a gente tem e realmente construindo, né, esse outro ecossistema. Que antes era desse de cada um engole um, e hoje a gente está percebendo que a economia não vai dar para uma coisa dessa mais não. Tem uma coisa de linguagem que você vai falando, eu estava pensando aqui, eu que venho de um cenário que eu trabalhava numa startup, agora eu estou aqui numa empresa que tem 36 anos, corporação, mas o que eu quero dizer é justamente sobre linguagem. Você está falando de linguagem, eu estou voltando aqui na minha cabeça, na história,
não tem como ser acessível, assim, não tem como o que eu vivi ser acessível, sabe? Tem como a gente parar aqui agora e dizer, não, vamos mudar isso aqui para que seja. Mas é de fato uma inserção de palavras e de cenários que você vai ficando meio perdido e diante desse cenário que você está retratando, eu realmente imagino uma desistência muito grande. Um olhar sobre o fato no sentido de que, bom, eu acho que isso não é para mim. Não tô entendendo nada do que essa pessoa tá falando, ou talvez, não sei se eu estudar, se eu vou entender. Aí, na hora que a gente fala sobre diversidade também, como é que a gente se torna diverso se a gente não tá adaptando o que a gente tá fazendo? Um dos podcasts que a gente gravou com a Itala Herta e ela tava falando sobre isso. Sim. Ela tava falando era sobre Salvador, né? O quanto Salvador tem sido comentado e falada como um novo hub de negócios e tal. Ela falou sobre como a diversidade nas empresas, mesmo nas grandonas empresas, vai fazer com que seja possível fomentar em cada pessoa, em cada novo funcionário, esse instinto de querer empreender, de querer entender mais um pouco para levar para dentro da comunidade, fazer com que os pequenos negócios e negócios que eventualmente, como vocês estão falando, nem se pensam dessa forma, passem a ser pensados, porque existem outras gerações dentro daquela mesma família que vai chegar e falar, ô meu tio, isso aqui é isso aqui, vamos sentar aqui para resolver isso. Essa influência hoje, ela acontece muito nas mulheres, vocês percebem isso dentro dos negócios, dos parceiros que vocês atuam, como as gerações diferentes, vindas de funções e trabalhos diferentes, vêm atuando sobre os empreendedores que talvez estão há mais tempo na família, que tem um negócio há mais tempo funcionando ali? Rainha, é um choque cultural maravilhoso. Assim, não necessariamente... Nem sempre o novinho é que ensina o velho, tá? Às vezes é o contrário. Certeza. Com certeza. Com certeza. Porque o que acontece, por exemplo, e quando a gente fala sobre gerações, dentro da minha família, a minha avó, ela veio pra cá e ela sempre trabalhou de empregada doméstica. Na época de minha avó, pra época de minha mãe, o que foi que ela usou pra minha mãe, o importante era ter geladeira cheia. Sucesso a geladeira cheia, não era nem dinheiro, era geladeira porque a comida era muito escassa. Então o que minha mãe entendeu quando ela começou a ter outros acessos é geladeira cheia. Só que na época de minha mãe, o que foi que ela compreendeu? Que mais pessoas negras para ter uma estabilidade era funcionalismo público. Então, garanta sua carteira assinada, garanta o emprego que tenha para o restante da vida. E aí, minha mãe pegou essa geração e foi o que ela passou para mim. Olha, velho, não, parceira, ó, carteira assinada ali, batendo, entendeu? Só que minha mãe sempre foi empreendedora. Sempre, Deus, ela sempre foi empreendedora. Só que quem ia dizer para ela, quem iria dar essa ousadia para ela, para dizer, ó, valide seu sonho, vá atrás, porque você tem toda a condição de poder executar? Ninguém. Então, na época dela, era muito isso. E aí, quando chega a minha época hoje, que eu chego pra minha mãe e falo assim, olha, na verdade é o contrário. Na verdade, agora é uma mudança de chave, porque hoje a gente tem geladeira cheia. Só que hoje a gente tá falando sobre o quê? Sobre perpetuar patrimônio. Na minha família hoje, essa é a primeira pessoa que, com menos idade, é o maior orçamento da casa. Então, isso é um choque. Mas entenda, tudo que eu aprendi foi por conta dela. Claro. Entende? Eu não aprendi nada sozinha, mas para o jovem de hoje ter essa humildade de compreender que a gente não aprendeu nada agora, é esse o problema. Então, a gente acaba convivendo com essa choque de gerações e a gente esquece da coisa mais importante, que é a escuta. Eu tenho que escutar a época que minha mãe empreendeu, porque às vezes eu acho que a época dela, que a minha época é mais difícil do que a dela. E aí, não rola. Não tem nem comparação, assim. De acesso. A galera fica chateada com a pandemia, mas imagine anos atrás, quando acontecia uma coisa global, como essa, a gente não iria saber, porque não tinha veículo tão forte. E que nem todo tinha acesso à televisão. Entende? Então, quando a gente para pra pensar no nível de resiliência que ela tem, para o que ela me ensina hoje, a gente tem muito mais a trocar uma com a outra. E o que eu percebo mesmo nos meus empreendimentos é que é muito lindo, é que, assim, a maior parte das meninas, ela já tem essa consciência de perpetuar e de tentar trazer o novo, né? E já os meninos já têm um pouquinho desse choque do... A gente manda eles pra rua, né? Dizer, ganhe dinheiro, pá. E esquece que, tipo assim, olha, hoje não é mais faculdade não, tá? Desculpa, mas é habilidade, né? Soft skills agora. E aí o bicho pega. Eu crio as pessoas para um ambiente que ele não existe mais. É verdade. Hoje não é só currículo, rainha. Hoje não é só currículo mesmo. Hoje você consegue provar que você é bom de uma coisa antes do currículo. E aí, como é que faz? E aí, como é que eu fico perdida nisso? Então, acho que é muito legal quando a gente passa de geração. É uma filosofia que a gente chama de Sankofa, sabe? Que é esse olhar para trás para pensar para frente. Então, pegar as nossas mais velhas, ouvir de verdade o que foi sobreviver na época deles para que hoje eu compreenda, com a minha tecnologia, com a facilidade que eu tenho hoje. A gente precisa assumir que hoje a gente tem muitas facilidades e a gente acaba não sabendo lidar com isso. A gente tem muita comunicação hoje, a gente não sabe lidar com isso. A gente tem muita tecnologia hoje e a gente não sabe lidar com isso. A gente fica meio que perdido. Então, eu acho que é muito legal a gente começar a compreender como é que eu consigo aprender o que aconteceu, saber do que aconteceu, ter consciência do que aconteceu, para poder começar a mudar a minha realidade hoje, porque senão a gente só repete. Você vai conversar com um jovem da minha idade, hoje parece que ele só repete, como se ele estivesse há 10 anos atrás. Eu falei, parceiro, acho que você não está em Salvador, hein?
Muito bom. Não, sobre essa questão de geracional, eu também acho que é um choque muito grande, muito forte. E, assim, você tem uma geração que realmente... minha avó era também empregada doméstica, lavadeira, né? E minha mãe já foi uma outra geração que buscava na linha que você falou, que concurso público, Sim. ou que ser, né, as profissões mais tradicionais era o caminho. Então, a minha geração, eu tenho 40 anos agora, né? Eu fiz 40 anos. Então, eu tô na intermediária, não sou a sua, né? Karine é mais nova. Mas essa geração intermediária de milênio, digamos, na minha geração ainda como milênio, questão de configuração mais global, né? Cringe. Bom, achei a palavra cringe, melhor. Essa geração é que já ficou em choque, né? Porque a gente na escola, na faculdade, ainda dizia que era concurso do Banco do Brasil, da Caixa, da Receita Federal, não sei o quê. Tinha isso ainda. Sim. E aí, no meio do processo, se descobriu que, primeiro, exatamente como a Karine falou, faculdade realmente não dava necessariamente... não era necessariamente o único caminho para você ter uma estabilidade financeira. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente descobriu que quando você terminava a faculdade, rapidamente o conteúdo que você aprendeu, por exemplo, a minha área que é comunicação, já não era... Obsoleta. Já era obsoleta completamente, né? Então, tudo isso foi descobrindo. Então, nossa geração é uma geração que ficou muito em choque, né? Assim, porque foi ali que a gente descobriu que concurso público não era necessariamente o caminho, que a universidade também não é necessariamente o único caminho. E aí, eu acho que essa geração agora, né, que está chegando no mercado de trabalho com 20 e poucos anos, ela chega também um pouco perdida, porque é assim, realmente agora esse mundo já está, para usar o termo de startup, totalmente em disrupção, está totalmente diferente, porque nem mais você precisa estar no trabalho fisicamente, né? Você trabalha hoje remotamente de qualquer lugar, por conta inclusive da pandemia, mas mesmo antes da pandemia era assim. Então há um conflito muito grande, mas eu acho que a gente tem que aprender muito a resiliência com os mais velhos, né? Do ponto de vista geral, assim, eu acho que a população afrodescendente tem que aprender muito com a resistência, a resiliência que os mais velhos fizeram e deixaram um legado pra gente aqui, né? Então, estou falando da Irmandade da Boa Morte, por exemplo, Cachoeira, da Sociedade Protetora dos Desvalidos, que foi a primeira instituição financeira, ou o primeiro banco, né, de empréstimo, de fomento, focado por os africanos no Brasil. Estamos falando das instituições dos blocos afro, todo esse legado do movimento negro tradicional, que denunciou o racismo, que hoje é muito fácil falar de racismo, falar de black money, falar de tudo isso, porque tem uma estrada grandona que foi trilhada pelos nossos antigos, mais velhos, ancestrais, né, que alguns já se foram. Então, eu acho que essa troca é boa. Eu acho que muita gente da geração nova precisa estudar mais quem são esses ícones, essas referências, e a galera aprender, né, com essas referências, assim. É um choque bom, né, e desse choque espero que a gente crie um Brasil diferente. Eu tô sentindo, assim, que, claro, a gente tá passando um momento muito difícil mesmo, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade, talvez a única oportunidade, de criar um novo parâmetro econômico, social, moral, ambiental, né, que eu acho que as gerações que estão crescendo agora podem aprender essa lição da pandemia e tentar buscar outras formas de sobrevivência, mais cooperação, menos disputa, mais integração, redes, né? Menos muros e mais pontes, como diz o Edu Lira, né? Uma das coisas do conceito da manutenção do dinheiro dentro da própria comunidade é justamente essa rede de negócios que se ajuda, né? Que se contempla ali, que não é uma competição, não é como se tudo fosse esse mata-mata da vida. Muito uma gincana, contrário. né? É muito pelo contrário, né? É como cada negócio se suporta e vai se ajudando ali, né? É de fato uma grande comunidade. Uma das coisas que eu queria ouvir de vocês é muito sobre empresas que já estão um pouco mais formatadas, né? A gente parou ali, um negócio que já está um pouco mais formatado, que a gente consegue, se a gente for atuar dentro da própria comunidade, olhando assim, há uma grande diferença se eu for pensar em estratégia, se eu for pensar em marketing. Estou puxando mais para um outro lado aqui, justamente para a gente discutir também com possíveis empreendedores negros que estão aqui ouvindo a gente, que querem trabalhar dentro dessa perspectiva do Black Money, dentro da perspectiva do fomento dentro da sua própria comunidade. Ele olha para um lado de estratégia de marketing diferente, ele tem uma necessidade específica para atuar, ou é seguir o feeling daquilo que ele já conhece, daquilo que ele vivenciou mesmo a vida dele, sabe? Em primeiro choque, quem disse que só porque você tá na comunidade você fala com todo mundo, deusa? É sobre isso. Não necessariamente, entendeu? Claro. E quando a gente vai pensar sobre, na prática mesmo, não é porque eu conheço pessoas negras que eu vou comprar delas. A gente tem toda uma estrutura
que a gente já conhece de capitalismo, que dita o que é que você reconhece como bom e como ruim. E é esse o problema do Black Money. O que acontece? Muitas das vezes eu vejo uma pessoa da minha comunidade, o que é que eu falo? Eu não tenho coragem de tratar ela enquanto profissional. Então, quando eu não tenho dinheiro, eu vou pedir um favor a ela. Ela também muitas vezes vai me servir como um favor, vai ficar um serviço péssimo, então a minha referência dela vai ser: quando eu não tiver nada, eu compro dela. Quando eu tiver dinheiro, eu quero o melhor. E é esse o ponto-chave. Eu tenho que começar a mudar essa minha perspectiva de melhor. O que acontece? Muitas das vezes eu chego em uma confeitaria do shopping e tal, e digo que o meu sonho é comprar um bolo daquele. Eu me organizo, eu me pego, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar um bolo daquele e vou dar de presente. E muitas das vezes tem uma pessoa ali do lado que vende bolo tão bom quanto. Sabe? Tão bom quanto. Só que eu vou precisar a entender, a ressignificar minhas referências. Então, acho que para você começar a efetivar na prática o Black Money, primeiro é começar a mudar a sua linha do que é bom, do que é ruim. Boa. E uma outra é aprender a dar retorno, aprender a dizer se gostou ou não gostou do serviço. O que acontece? Às vezes eu peço para você um favor, e aí eu pego o favor que você faz para mim e analiso o seu trabalho profissional, entende? Então o problema talvez não está só em você não, está em mim, entendeu? Claro. Então, velho, se eu conheço você que você tá começando um trampo de fotografia, tá ligado, velho? E eu tô pagando pro trampo, velho, não, eu sei que sua diária é 160, eu tenho 80 hoje, o que a gente pode fazer com esse 80? Bom, já posso te dar 20 fotos, pronto. Mas dê as suas 20 fotos com as mais profissionais possíveis, entendeu? E eu aprendo também, se eu não gostei de uma coisa no seu serviço, velho, tenha humildade de dizer: poxa, velho, a gente combinou 2 horas, você chegou 4h30. Eu compreendo que como prestação de serviço isso deixa uma imagem ruim, eu não gostei, mas eu penso que na próxima você pode melhorar. Entende? Uhum. Então, é a gente começar a se comunicar, porque muitas vezes o que acontece? A gente tem paciência com o banco racista, porque a gente não consegue falar com o responsável. Ninguém consegue chegar lá e gritar do nada com o gerente, com o dono do banco. Porque se pudesse, seria maravilhoso. O gerente até consegue, mas com o dono não vai conseguir. Poxa, às vezes a gente nem vai, nem vai, né? Nem vai. E a outra coisa, muitas vezes quando eu chego para um afroempreendedor, empreendedora, eu descarrego um ódio nele que às vezes nem é dele. Muitas vezes eu pego um feedback, eu cobro daquela pessoa de tão agressivo, que é sistêmico também, que fica me parecendo, tipo assim, poxa, eu não gosto de vender pra gente preta, porque a galera quando tá chateada também massa. Então, tipo assim, a gente trabalha sobre Black Money mesmo, de verdade, na prática, primeiro, pô, Karine, eu gosto muito de vestir marca. Tudo bem. Quais marcas, outras marcas que você conhece? Foi uma coisa que eu levei muito pra casa, porque antigamente meu irmão, ele era dessa época, né? Poxa, eu vou gostar de roupa de marca, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, essas marcas de shopping, não sei o que. E aí, quando eu comecei a trabalhar com pequenos empreendedores, eu falei: poxa, coisa um bocado de marca massa, parceiro. Agora, você conhece a Black Studio? Não, é uma marca também, entendeu? E aí, de roupa, pá? Tem um estilo mais esporte fino. Você conhece a Realeza? Então, é a sua... Você gosta de que estilo de roupa? Porque eu já conheço tudo. E aí você vai começando a abrir e se relacionar. Gente, empreendedorismo é se relacionar. Sim. Acho que pode falar até melhor do que isso sobre eu, porque dizem que empreendedorismo é um lugar muito solitário. É fake, tá? Os melhores empresários se relacionam muito bem com outras pessoas, entendeu? É muito mais sobre quem você tem na sua rede. E eu não tô falando de amizade não, viu? Eu falo sobre profissionalismo, sobre mercado. Sim. Não gosto de você, porém, eu tenho que admitir que você é muito incrível no que você faz. E por isso, nós vamos ter uma relação de respeito. Perfeito. Para fins comerciais e tudo bem. Eu acho que é uma coisa que a gente, contra a gente tem que melhorar. Mas para quem está querendo começar aí sobre melhorar esse Black Money na prática, olha para dentro mesmo e se perceba quantas pessoas negras você se relaciona sobre negócio. Perfeito. Referência, né? Perfeito, muito bom. Não, só complementando isso aí, fantástico que você falou, cara, muita coisa profunda e importantíssima, porque você escolhe um produto do shopping, quando eu falo do shopping no sentido, né, de um empreendedor que normalmente não é negro e que é rico e que tem lá mais de uma loja, e você não compra na mão do seu vizinho, que tem um produto interessante. E tem muito a ver com os aspectos psicológicos de compra, né, com por que você toma aquela decisão, né, o quanto você se valoriza, quanto você valoriza quem você é, etc. Então, eu acho que é uma conversa perfeita, importante pra gente fazer. E da mesma forma, essa pergunta também, né, porque a gente tá falando aqui num canal aberto para todo mundo tá assistindo, nem todo mundo tá assistindo aqui é afroempreendedor ou é pessoa negra, né, e também para as pessoas que não são negras que estão ouvindo essa conversa, né, quer dizer, aí a deixa que você falou muito bem, Karine, que é, se você realmente é antirracista, como que você tá gastando seu dinheiro? É um antirracismo de Facebook, de Instagram, ou é um antirracismo na prática? E a melhor forma de se mostrar antirracista, na minha opinião, é empoderando
de maneira efetiva, economicamente, uma população que foi historicamente vista, entendida e usada como ativo econômico nesse país por mais de 300 anos, né? Por mais de 300 anos, né, pessoas como eu e Karine foram vistas como uma peça. Recursos humanos. Como recursos humanos. mesmos. Recursos mesmo, né, no sentido pior da palavra. Então, imagina uma família, né, que hoje tem muitas famílias aqui na Bahia e em Salvador que se beneficiaram da escravidão direta ou indiretamente, né? E o dinheiro não se perde, ele se recicla, né? Sim. Então esse dinheiro do final da escravidão, ele está em prédios, ele está em shoppings, ele tá no nosso dia a dia, ele está circulando entre a gente, né? O capital, ele não evapora, né? Então, como que você tem famílias que se beneficiaram disso e tem outras famílias que foram a base desse benefício econômico. Mais uma vez, você que está ouvindo esse podcast aqui, que talvez nunca tenha ouvido falar de Black Money, nunca tenha ouvido falar de afroempreendedorismo, ou que acha isso talvez uma coisa muito diferente, estranha, é o seguinte, o papo é bem reto. Se você se diz antirracista, se você quer realmente provar que você é antirracista, você tem que empoderar economicamente, comprar na mão de pessoas negras, e financiar, investir. Isso assim, né? Eu tenho um amigo preto, eu tenho um amigo negro, eu tenho amigo da minha tia, sabe? Isso aí é bobagem. Efetivamente, o que a gente está falando aqui é de movimento, talvez o movimento mais importante que tem no Brasil nos últimos anos, de mexer na estrutura econômica desse país. Sim. De transferência de renda e de fazer com que essa renda realmente circule entre pessoas que historicamente foram discriminadas e que foram usadas como base econômica do Brasil. O Brasil só é Brasil porque existe o sangue negro derramando nas ruas de Salvador, de São Paulo, do Rio. Acho que assim, hoje a gente tem percebido um movimento muito mais consciente. Então eu pergunto aqui pra vocês assim, vocês conhecem a origem do que vocês estão comprando? Talvez, se vocês conhecessem, Sim. a gente começasse a mudar um pouquinho das coisas, porque eu acho que é muito orgulho, foi uma coisa que eu aprendi muito com minha mãe na economia solidária, é ter orgulho de saber o que eu estou vestindo, de saber a história de cada peça, de saber a história de cada roupa. Sabe, de você poder dizer assim, poxa, eu conheço a deusa que fez essa camisa, essa bata, Muito bom. eu conheço a história desse bolo, eu sei a família para onde vai meu pequeno dinheiro, sabe? Então, eu acho que isso empodera muito mais a gente, sabe? E tomar cuidado com o que a gente coloca, porque muitas vezes a gente compra status e também financia abuso infantil, Sim. a gente financia trabalho infantil, a gente financia também hoje, que é um movimento muito legal sobre experiência e testagem em animais. Então, acho que é muito legal a gente começar, agora que a gente tem informação, a começar a pensar sobre a origem das coisas. E começar a dizer, pô, você gosta de marca, massa, mas você conhece o dono da marca? Você conhece a história dele? Conhece, eu não falo de nada não, mas conheça, porque é muito legal hoje já em qualquer lugar e dizer que você conhece. Você conseguir ter a consciência histórica daquilo, de você muitas vezes entender todo um papel social do seu consumo. Então hoje a gente não pode destruir pirâmides, parceira, mas movimentar a gente consegue. Tem se tornado muito como uma pesquisa. E até o falar sobre na internet, como você colocou. Mas a efetivação de você pesquisou, descobriu que tal empresa, que tal marca tá fazendo isso ou aquilo, tá fazendo trabalho infantil, é uma marca racista, efetivamente para Bate no comprar, bolso. Bate no bolso. pega, não diz, que ruim, aí faz um tweet e no final das contas no dia seguinte tá lá consumindo do mesmo jeito que teve a vida toda. Então, acho que o comportamento de você agir sobre aquilo que você pesquisa, como a gente tá falando que tem que ser feito, eu acho que é fundamental, assim. Pelo menos é o que eu aprendi. Eu vou dizer que eu aprendi isso na pandemia, que a gente falava muito, vou dizer, de 2017 para cá, de pesquisa mesmo, de entender, falar, pô, tal marca isso, não sabia, tal marca aquilo, não sabia. E aí você, efetivamente, quando você tá no shopping, você dizer, não, eu não vou entrar nessa loja. Sim. E fazer isso valer, né? Porque eu acho que é algo que a gente deixa passar. A gente, eu pesquisei isso, pô, não lembrei aqui agora. Poxa, tal chocolate de tal marca... Poxa, velho, financia trabalho infantil, mas poxa, tão gostoso. Ai, que droga, né? Passa pano, gente. Você trouxe uma coisa muito legal, Rainha, que é muito mais sobre, né, sobre o que a gente está fazendo hoje. Então, acho que muito mais sobre falar sobre Black Money, a gente conseguir fazer ele na prática. Isso. Que mesmo, e ter orgulho mesmo, porque depois eu tenho muito orgulho de dizer que a maior parte dos fornecedores da Wakanda são todos os dias alunos meus. E não tô falando que é bonitinho, não, gente. Tô falando porque é bom. Se eu ensino pra eles serem incríveis, por que eu não vou comprar deles, assim? Com certeza. Sabe? E é muito legal ver eles crescendo junto comigo, sabe? Tipo assim, olha mesmo, eu saí na capa da Forbes em 2020. E acredite se quiser, pô, a menina que tirou a foto foi a mesma rainha que lá na Vale do Dendê 2018 veio pra minha primeira imersão. Foi a primeira vez que eu dei ela na Wakanda e ela tava lá. Muito e a bom. gente cresceu junto, a gente fez uma rede, Sim. que eu acho que é muito legal a gente pensar nessa redistribuição de renda.
A gente sempre manteve muito junta. Ela me deu de presente as primeiras fotos profissionais, depois eu voltei lá e fiz o meu book com ela. E logicamente que quando chegou, né, aquela edição, poxa, eu vou tirar uma foto pra Forbes e tal. Não sabia o que era under 30, tá? Mas isso é papo pra outro podcast, tá? Que é sobre isso. E assim, eu tirou a foto, eu falei, não, gente, eu posso escolher minha fotógrafa? Eu falei, claro que você pode. Eu falei, então eu quero ela, Lani Silva. E aí, quando eu voltei pra ela, eu falei, Lani, então eu vou tirar foto para a Forbes. Ela conhecia, não eu. Eu falei, meu Deus, é sério? Eu falei, é sobre isso, rainha. E muito legal que depois de mim, a Forbes contratou ela para outros trabalhos. Isso que é bacana. Isso Sabe, que é bom, velho? né? Você entende? Eu não contratei porque era bonitinho, não. A gente vai postar na internet. Eu contratei porque ela é minha referência de melhor fotógrafa que eu tenho. Então, vocês percebem a potência disso, de você começar a conhecer pessoas ao seu redor que são incríveis e você começar a entender que muitas vezes o bom profissional, o profissional incrível está do seu lado. Você não deu ouvidos pra ele, você não deu chance pra ele te Tem mostrar. isso, né, cara? De proximidade, né? Porque tem uma questão assim, ninguém faz negócio com o inimigo. Você só faz negócio com quem você minimamente acredita que você tem uma boa referência. É um fato do ser Sim. humano, né? O problema é que, historicamente, as pessoas de origem africana, as pessoas que moram na periferia, elas estavam tão ainda apartadas completamente dessas redes, né? Como o Karine falou, os empresários, eles se juntam, eles tomam os uísque juntos, inclusive concorrentes, né? Sim. Tem muitas histórias aqui que não cabem nesse podcast, É sobre mas isso. são histórias muito fortes de grandes concorrentes que são percebidos até como inimigos, mas não são. Mas eles fazem negócio porque eles sabem que precisam um do outro, né? E aí, quando a gente olha pra periferia, não, né? Aquela questão também que foi ensinado pra gente de odiar a gente mesmo, de odiar o lugar onde a gente veio. A ideia de, olha, você é meu inimigo. Então, o Karine falou, não é porque você teve alguma divergência ou porque você não trabalhou por X ou Y, porque você não vai deixar de fazer negócio, você não vai deixar de indicar. Se aquele profissional é bom, você tem que indicar, aquele profissional é muito bom, né? Então, enfim, esse processo é muito forte e que nos levou até aqui, né? E aí eu queria fazer uma reflexão aqui rapidinho, que é assim, Claro. também pensar sobre a ausência, né? A ausência no sentido assim, vamos pensar no nosso dia, do dia que a gente acorda pela manhã até quando a gente dorme. Do nosso dinheiro, quanto do nosso dinheiro está sendo dedicado ou quanto desse dinheiro está indo para pessoas negras, pessoas pretas, pessoas de pele escura. É uma reflexão que todo mundo que está ouvindo esse podcast, eu peço que faça. Qual tipo de dinheiro, né? Será que é somente o entregador do delivery, é o motorista do aplicativo? Ou você está deixando esse dinheiro numa loja, numa consultoria, no dentista, no médico? E hoje já temos, sim, tá aí a Afro Saúde que não deixa nos mentir, né? Tem muitos profissionais de saúde negros e negras, tem muitos profissionais de diversas áreas, contabilidade, advocacia, etc, etc. E aqui eu não estou falando de deixar, como o Karine falou, não é uma escolha que não leve em consideração o fato de que o negócio tem que ser bom, a prestação do Sim. serviço tem que ser boa, isso é base. Um último adendo que eu faço e que me veio através de vocês, você falou sobre referência, né? O quanto as pessoas pensam lá atrás, logo no início. Ah, agora que eu quero algo bom, eu vou olhar pra fora. E aí eu queria dizer que, na verdade, referência eu acho que a gente cria, né? Ela foi criada por alguém em algum momento e a gente tem a capacidade de estar sempre criando novas e modificando esse cenário também. Então, se a gente perder o medo, que você também citou, e for corajoso de criar as referências, de fazer com que essas referências façam sentido, acho que a gente vai mudando um pouquinho essa chave. A conversa foi tão leve que eu acho que a gente poderia conversar um tempão aqui ainda. Agradeço muito, foi incrível. Adoro conversar sobre assuntos que engrandecem e que me fazem aprender a cada palavra que a gente vai conversando. E queria palavras finais de vocês. Gente, acho que a gente já mandou esses recados aqui, mas acho que para finalizar, eu acho que vale a gente voltar mesmo e pensar que, assim, eu sempre falo sobre esse ensinamento, né, que a força do lobo não está nem nas garras nem na velocidade, está na alcateia. Então, eu acho que é muito legal a gente repensar quem são esses lobos e lobas que fazem parte da nossa alcateia, assim. E, de verdade, quanto maior for o inimigo, a gente tem que se agrupar, né? Eu acho que vai muito sobre se juntar. E é o que eu muito penso sobre a gente começar a pensar sobre essa nova economia hoje, né? A minha deusa Monique Evelyn, né, que é a pessoa que eu me inspiro muito, ela sempre fala que, assim, velho, dinheiro na mão de pessoas negras é redistribuição de renda. Então, que a gente comece a realmente repensar que eu não preciso ser milionário, não, tá? Mas eu posso começar a ter mais consciência do meu pequeno dinheirinho e dizer, realmente valer e dizer para quem é que vai ele. Eu começar a ter domínio sobre o meu próprio dinheiro e começar a perceber para quem eu dou minhas próprias oportunidades, assim, saber dizer que esse micropoder está na minha mão e cada vez desse micropoder eu posso fazer muita coisa, posso fazer muita diferença dentro da minha realidade. E se cada pessoa que estiver ouvindo aqui agora começar a fazer suas pequenas mudanças, suas micro-realidades, a gente consegue desse mar de gente, dessas formiguinhas, fazer um trabalho muito grande. Então, acho que, para mim, o ensinamento é muito esse. Né? Acho que sigam esses empreendimentos que a gente citou aqui. Tem um cara de gente boa, tá? Acompanhe o trabalho da Vale do Dendê também, da Wakanda lá.
no Instagram, no LinkedIn, e dizer que a gente está aqui para poder fazer outras coisas grandes, sabe? Entender que Salvador não é somente cidade turística, é cidade da inovação, como o Paulo sempre cita e leva para fora, é a cidade do cadeirão de criatividade, e que a gente precisa começar a pensar, olhar sobre esses talentos que a gente tem aqui hoje. Meu recado, assim, minha reflexão final é de que realmente, assim, a gente está vivendo um momento único, né, aqui no Brasil, na Bahia, com tanta contradição, né, política, sanitária, etc, etc, e ao mesmo tempo florescendo de maneira heróica esse movimento forte, né, de resistência econômica, digamos assim, que era impensável há 10, 15, 20, 30 anos atrás, né? Algumas figuras que foram pioneiras precisam ser citadas aqui, por exemplo, o professor Marinelso Carvalho, que praticamente criou o termo afroempreendedorismo. Quando falava sobre esse assunto, todo mundo se assustava, né? As pessoas não entendiam o que ele estava falando, nem mesmo os movimentos, né? E isso ele está vendo esse sonho, né, se concretizar, né? E muitas gerações lutaram para estar aqui hoje. E ao mesmo tempo eu fico pensando como que vai ser o futuro, né? Eu sou sempre ligado ao futuro, eu gosto de pensar assim, né? Eu espero que daqui a 20, 30 anos aqui para frente a gente tenha realmente aqui o estado da Bahia um estado diferente do que é hoje, um estado de que a gente tenha florescendo cada vez mais negócios e que seja referência mesmo, né? Tipo, a Bahia é para ser uma referência no Brasil, né? A Bahia é o primeiro estado, né, do Brasil, é o coração do Brasil. E por muito tempo, nesse ciclo de industrialização, desse ralo do Sudeste, né? Os talentos saindo daqui, né? Tudo que a gente criou aqui no Nordeste e aqui na Bahia ficou saindo e isso se perdeu. Então eu acho que a gente tem essa chance única, né? De, ao empoderar as comunidades, ao dar oportunidades, fazer com que esse ciclo mude e fazer com que Salvador seja realmente a capital econômica, pelo menos do Nordeste, mas potencialmente do Brasil, né? A capital criativa, a capital da inovação. Então eu fico feliz de viver e estar, né, no mesmo momento histórico e com pessoas como Karine e com outros empreendedores e empreendedoras que estão fazendo essa batalha. Não somente para sobreviver com o seu próprio negócio, mas também para inspirar outras gerações que estão chegando agora, né? Precisamos fazer essa rede acontecer, como o Karine falou, seguir a Vale do Dendê, seguir a Wakanda, seguir a Afro TV, seguir todos esses empreendedores e empreendedoras que estão fazendo coisas bacanas, né? Obrigadão aí pela oportunidade, né? Espero que a gente possa fazer muitas coisas juntos aí. E para você que está ouvindo a gente, salva o nosso podcast no aplicativo de áudio que você utiliza e toda semana a gente está por aqui, você vai ser um dos primeiros a saber. Até semana que vem com mais Projeta Junto. Tchau, tchau!